Graças e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa quarta-feira. Eu convido você a ficar em pé para nós nos dirigirmos ao Senhor em oração. Logo em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nos dirigimos a Ti nessa noite, ó Deus, louvando o Teu santo nome, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, reconhecendo, ó Deus, a graça, Senhor, e o privilégio da Tua palavra ao atingir o nosso coração, mudando quem nós somos, nos cortando em nossas intenções, em nossos propósitos, separando, Senhor, nossos intentos, os pensamentos. Somos gratos, ó Deus, porque somos o povo da palavra, o povo do livro. E por isso, ó Pai, reconhecemos através deste livro, da Tua palavra, das Santas Escrituras, o propósito para a nossa vida. E o fato, Senhor, de que nada se perde, nada é sem sentido. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor promoveu isso em nossa vida. E por isso estamos aqui reunidos, ó Pai, para bendizer o Teu santo nome. E aprender mais de Ti, aprender com o próprio Cristo Jesus, que é manso e humilde de coração. Dá-nos a graça, Senhor, de ter a nossa mentalidade renovada, para que a gente enxergue a realidade das coisas como elas são, não do que se vê, mas aquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. E é caminhando, Senhor, para a eternidade, que mais uma quarta-feira estamos aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso nos recebe, ó Deus, diante de Ti. E rogamos também, Senhor, pela vida do nosso irmão, presbítero Josué. Obrigado, Senhor, pela cirurgia, por todo o processo, ó Deus, que aconteceu nesse período, ó Pai, pela recuperação dele, por ele ter saído da UTI hoje. Que o Senhor continue abençoando e fazendo com que essa recuperação seja bem sucedida, ó Deus, que possamos continuar louvando e bendizendo o Teu nome. Agradecemos também pela vida da Esther, ó Pai, pedindo que o Senhor cuide de todos esses procedimentos na área da saúde, na vida desses irmãos e de tantos outros, ó Pai, nós temos orado e acompanhado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Meus queridos irmãos, durante esses meses nós caminhamos nessa série de estudos baseados na doutrina da providência, chamando ela de a mão invisível de Deus, nos perguntando, todas as coisas cooperam para o nosso bem? E hoje nós vamos chegar na nossa último estudo dentro dessa série, respondendo essa pergunta. Mas antes da gente chegar à conclusão, né, de tudo que a gente viu, essas quartas-feiras que eu estive aqui com vocês, eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem. Se vocês soubessem que nunca mais nenhum mal aconteceria na vida de vocês, nenhuma doença, nenhuma perda, nenhuma decepção, vocês seriam uma pessoa melhor ou pior? Mais uma vez, se vocês soubessem que não vai acontecer mais nenhum mal na vida de vocês a partir de hoje, nem doença, nem perda, nem decepção, vocês seriam pessoas melhores ou piores? Bom, talvez a maioria de nós respondêssemos que só seríamos pessoas melhores. Afinal de contas, ninguém quer sofrer, e é óbvio isso. Mas o que a gente vai ver hoje é que essa resposta, ela, por mais que seja compreensível e humana, ela pode revelar uma limitação sobre a nossa perspectiva do que é o mal. E desde que a gente caminhou por várias histórias, Noé, José, entre outros, eu acredito que a gente já chegou num consenso aqui, mas vamos caminhar mais. Nós enxergamos o mal como algo que só prejudica, mas Deus enxerga algumas coisas que nós chamamos de mal como instrumentos da sua redenção na nossa vida, como instrumentos para produzir um bem maior que simplesmente a gente ainda não consegue ver. Então hoje nós vamos ver um dos textos mais conhecidos e mais mal compreendidos de toda a Escritura. É o texto que você vai ver em para-choque de caminhão, você vai ver em pano de prato, mas que muitas vezes as pessoas elas não compreendem o que a promessa de Romanos 8, 28 significa. E ela é muito mais profunda e muito mais exigente do que pode parecer. Em primeiro lugar, vamos pensar na seguinte questão. Um mundo sem o mal, ele seria tão bom assim? Pensem comigo. Como é que você se sentiria se Cristo entrasse nessa sala agora e anunciasse que a partir deste momento, a partir de agora, nenhum mal jamais aconteceria ou poderá acontecer com você? Seria maravilhoso. Que
coisa boa ouvir do próprio Jesus que nós não teríamos mais nenhum mal para sofrer. Pense em todas as suas ansiedades agora, não tem mais razão de existir, porque o próprio Jesus, ele deixou claro que não haverá mais nenhum mal. Faz todo sentido, afinal de contas, o medo, a preocupação, a angústia, as necessidades são coisas que não apenas nos atormentam, mas elas acabam limitando a nossa maneira de agir, de falar, de pensar. Algumas dessas preocupações, ansiedades, causam na nossa alma e no nosso corpo efeitos que a gente não estava esperando. Eu lembro do dia em que eu acordei, eu estava sem emprego, sem namorada e sem estudo. Eu acordei e metade da minha sobrancelha tinha desaparecido. Acho que foi dessa aqui. Metade da minha sobrancelha. Eu só reparei porque minha mãe falou assim, cadê a sua sobrancelha? Você tirou? Eu falei, não, ela saiu. E eu não achei a minha sobrancelha. Quando eu fui ver, eu estava passando por um processo tão difícil que meu corpo manifestou, revelou o quanto isso era difícil. Não é por acaso que a gente não quer sofrer, não é por acaso que nós sentiríamos alívio se as dificuldades parassem de existir. Contudo, uma vida sem medo, sem preocupação, seria totalmente prazerosa, a gente sabe disso, mas ela não produz para nós aquilo que a Bíblia chama de santificação. Uma vida prazerosa aqui não produz em nós uma das doutrinas mais caras da vida do cristão, que é a santificação. Essa maneira de enxergar o sofrimento como oportunidade e não como simples punição. Não é por acaso que a ordem negativa que Jesus mais frequentemente falava era não temas. E ele disse isso tantas vezes que quase parecia um cumprimento habitual. Mas não era. Por trás do mandamento de não temer, tem sempre a razão para que o medo seja banido. Por quê? Porque eu estou contigo, não temas, pois eu estou contigo. Davi experimenta isso. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23, verso de número 4. Salmo de número 23, verso de número 4. Davi ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E essa é uma declaração de alguém que está experimentando, mas tem o outro lado, que é o povo ouvindo do Senhor. E lá em Isaías, capítulo 41, verso 10. Alguém lê para mim, por favor. Isaías 41, verso de número 10. Veja só, uma perspectiva de alguém que está sentindo, a perspectiva de alguém que está ouvindo, que está lendo a mensagem do Senhor. Davi ele poderia dizer que não temia mal nenhum, por quê? Porque a presença do Senhor, ele estava com ele. Ao mesmo tempo que ele poderia dizer que não temeria nenhum mal, ele também poderia dizer, olha, eu não estou sozinho, eu não estou passando pela vida, eu não estou andando pela vida, vivendo sozinho. É a segurança da presença de Deus que afasta o medo, que afasta o temor que Davi poderia sentir. Ele teve muita razão para poder sentir medo. A questão aqui não é a ausência do mal, mas é a presença de Deus no meio do mal. Ainda assim, a gente vive na terra, a gente não vive no céu. E o mal acontece, e a gente não pode negar isso. E o objetivo do nosso estudo hoje é não negar a existência do mal. Mas eu preciso deixar claro. A pergunta que não quer calar é o que Deus faz com tudo isso? Veja só, a promessa de Romanos, capítulo 8, verso de número 28. O texto diz assim, vou dar um tempinho para você encontrar. A resposta do Senhor em relação a isso está num dos textos mais conhecidos e realmente mais mal compreendidos. Leiamos todos juntos, aliás, Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Agora, cuidado, por que esse texto ele é mal compreendido? Porque ele não está dizendo que as coisas que acontecem de ruim, elas são boas. Não é essa a verdade do texto. A gente não pode fazer essa leitura e muito menos ter uma afirmação tão positiva da vida de que tudo que acontece de ruim é para a gente falar assim, não, tá tudo bem, não, Deus sabe de tudo. Não, não é isso. A Bíblia, eu já falei isso e vou repetir. A Bíblia, ela não apenas dá espaço para o sofrimento, como nos ensina a passar por ele com dignidade. Até porque dizer que as coisas ruins são boas seria, obviamente, uma mentira. Coisas ruins acontecem, são dolorosas, nos oprimem, causam, deixam feridas, deixam cicatrizes, causam indignação, acontecem o tempo todo. O que Paulo está dizendo é diferente. Todas as coisas são ruins, mas elas estão contribuindo justamente para o nosso bem. E isso é afirmar que, na última instância, no final de todas as coisas, numa leitura objetiva do texto, todas as coisas ruins são, em última instância, bênçãos. Em última instância. Vou dar um exemplo. O Salmo de número 119, verso de número 71, o salmista ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu guardasse os teus decretos. Olha que declaração poderosa para alguém que está passando por um sofrimento. E se você já leu o Salmo 119, ele não é apenas extenso, ele é profundo, ele é drástico. Ele começa falando a respeito, ele vai dizer, aliás, sobre o prazer que ele tem na lei do Senhor o tempo todo, mas você vai lendo e ele vai ficando cada vez mais difícil. Esse homem está sempre passando por aflição. Está deixando mais claro a perseguição, o opróbrio, a vergonha, todas essas coisas, mas ele vai dizendo, olha, mas a tua palavra é aquilo que eu conto, é aquilo que para mim é o mais importante, e até mesmo esse momento de sofrimento aqui foi-me bom ter passado. Percebem a diferença? Se eu falo todas as coisas são boas e faço uma leitura positiva, ou né, uma confissão positiva, eu estou negando a realidade. Todas as coisas contribuem para o bem, é diferente, é uma afirmação de fé. É uma afirmação de que Deus está no controle e que Ele é capaz de extrair de coisas que não são boas para mim, ou a princípio não parecem boas para mim, coisas que podem louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle no trabalho que Ele está fazendo na minha vida. Mas Ele vai fazer isso no meio de coisas ruins. E tem duas condições nesse versículo também que a gente não pode ignorar. Primeiro é a promessa que esse texto indica. Ele não está dizendo, olha, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para todo mundo. Todas as coisas são boas para todas as pessoas. Ela é muito específica para aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados para o seu decreto. Não é uma promessa universal, não é para qualquer um e nem qualquer situação. Ela é uma promessa que fala sobre pacto, fala sobre povo de Deus. E eu não tenho problema em falar isso. Ela é uma promessa exclusivista. Por que isso é importante? Porque ela tem endereço certo. Mas vamos entender isso melhor, compreendendo o que é esse mal aqui. Esse mal ele tem 4 categorias. Para a gente entender melhor o que é esse mal, esse bom mal, aliás. E aí vai ficar um pouquinho confuso o que eu vou falar agora, que é um jogo de palavras, mas eu peço que prestem bastante atenção. Para a gente entender melhor o que Paulo quer dizer, a gente precisa fazer essa distinção cuidadosa de 4 categorias da realidade. Parecem contraditórias, mas não são. Confiem. A primeira é o bom bem. Pense comigo na frase. Bom bem. O bem aqui é no sentido supremo. A bondade no pleno sentido bíblico. Aqui está falando sobre o atributo de Deus, sobre aquilo que Ele é. Todas as coisas boas, elas provêm do Pai das luzes. De tudo que o dom perfeito do Senhor vem. Provém dEle. É a bondade no seu mais puro efeito. Mas para um feito ser considerado bom na visão de Deus, para uma coisa ser considerada boa na visão do Senhor, ela precisa ter 2 qualificações. Primeiro, ela precisa estar de acordo com a lei de Deus. Uma coisa boa que não está
de acordo com a lei de Deus, ela não é boa. Ela pode parecer, ela pode ter uma cara, ou como diriam por aí, um sabor de coisa boa, mas ela não é de fato. Ela precisa estar de acordo com a lei de Deus. É possível que coisas que estão fora da palavra, que são éticas, que são cumpridas por todas as pessoas, seja boa? Pode ser. Nós mesmos repetimos uma das grandes compreensões da reforma, é que toda a verdade é verdade de Deus, porque o Senhor é a própria verdade, o próprio Cristo é a verdade. Mas, para ela ser boa de fato, ela precisa estar de acordo com a lei de Deus e ela precisa ser motivada por um amor genuíno por Deus. Veja como isso fica mais denso, mais profundo. Então, esse bem, ele aponta para o grande mandamento que exige que nós amemos a Deus de todo o coração. Um amor completamente puro, que não é encontrado, obviamente, de maneira perfeita no coração de pessoas decaídas. Logo, a gente não pode produzir ele facilmente. Precisa de uma nova vida com Cristo para se produzir esse bem. Porque daí o cidadão que apenas tinha uma vida ética, uma vida moral louvável, um apreço da sociedade, das pessoas ao seu redor, agora ele tem propósito, ele tem mandamento e ele tem um coração transformado que guia ele a produzir essa coisa que é boa. Ele leu nas Escrituras, ele não apenas sabe que não matar é razão pela qual, melhor, é a lei que é colocada para que eu não vá preso. Ele sabe que ele não deve fazer isso, porque ele compreendeu na palavra do Senhor, ele viu qual é o valor da vida, qual é o significado, a dignidade dela, e porque a sua motivação agora é de alguém que quer agradar a Deus, ele não vai fazer isso. Aliás, isso é um exemplo interessante. Eu tenho ouvido, aliás, hoje eu estava ouvindo sobre justiça restaurativa. Os advogados aqui plantão devem saber do que se trata. E eu vou falar bobagem, me perdoem já, que eu não vou falar o conceito certo. Mas a justiça restaurativa, ela não tem apenas o objetivo de punir o transgressor da lei, ela tem o objetivo de fazer com que ele compreenda a razão pelo qual ele cometeu o que ele cometeu e ele seja modificado. Ele passe não apenas a cumprir a sua pena, mas passe a ser uma pessoa que entendeu que não deve fazer isso, então a sua ideia de punição, ela muda também a visão dele em relação ao crime. Eu estava vendo isso porque estava ouvindo sobre coisas sobre feminicídio, né? E durante muitos anos, inclusive, aliás, acho que entre a década de 70 e 80, era muito comum que os homens, não era muito comum, mas aconteceram alguns casos em que homens mataram mulheres dentro de casa, em situações conjugais, por conta de legítima defesa da honra. Existia essa prerrogativa, né? E hoje ela não existe mais porque se entende que a honra do homem não está na outra pessoa, não está na sua esposa, mas está nele mesmo e no que ele faz com as responsabilidades ou como ele lida com a vida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a justiça restaurativa tem o objetivo de alcançar algo que ela não alcança, que é uma mudança de mente e de coração. Mas o bem que é experimentado por aqueles que foram chamados pelo Senhor, por aqueles que amam ao Senhor, é um bem que ele é baseado nas Escrituras e ele passa por essa mudança de coração. É profundo demais. E está dentro dessa promessa de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Somente, aliás, por isso Agostinho chamava essas boas obras, nossas boas obras, na melhor das hipóteses, de vícios esplêndidos. Quando uma pessoa, ela agora lê a palavra, agora ela tem o coração mudado, o bem que ela produz, no máximo pode ser o que Agostinho chama de vícios esplêndidos. Alguém para experimentar, para fazer um bom bem, de fato, é apenas Cristo Jesus, somente Ele. Só Ele realizou o bem em sua plenitude. Tudo bem até aqui? Ok. A segunda categoria da realidade é o mal-bem.
que isso significa? É o bem que visivelmente está de acordo com a lei de Deus, mas ele é motivado por razões impuras. Isso é possível? É o que mais acontece. Calvino chamava isso de virtude civil. Obras de caridade ou de justiça que podem ser facilmente vistas de maneira externa. Às vezes a gente na igreja pode cometer um mal ou bem. É bom na vista de todo mundo, mas o coração tem motivações diferentes. Bom, se as pessoas que chegam aqui para cantar, se a pessoa que vai pregar, se as pessoas que vão trabalhar no serviço, na organização da igreja, elas podem ser vistas, facilmente elas podem cair nesse mal ou bem. Porque elas estão aqui dentro do que a palavra de Deus diz, é necessário que cante, é necessário que se pregue, é necessário que se sirva, entre outras funções na nossa igreja, obviamente, mas elas podem facilmente fazerem isso apenas para serem vistas. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai deixar muito claro que os servos e os trabalhadores, a gente viu isso na nossa série de sermões aqui na carta aos Efésios, ele vai dizer que a gente não deve trabalhar e muito menos estar numa posição de liderança apenas para ser visto pelos outros. É possível que a gente faça isso, tenha uma atitude civil que seja bem vista, apenas para as pessoas aplaudirem. Calvino chamava isso de virtude civil. Jonathan Edwards chamava de egoísmo iluminado. Ou seja, a pessoa ela faz a coisa certa, mas pelo motivo errado, até para evitar consequências, para ser bem visto, para se sentir bem, para não ter uma consciência pesada durante a noite. Por que você faz o que você faz? Por que você ajuda pessoas? Eu tenho uma satisfação. Minha consciência fica tranquila perante a sociedade. Dizendo, é o bom mal. Bom e mal com L no final. Mal com L, o contrário de bem. É com essa categoria que a gente entende a promessa de Paulo, do Senhor Jesus através de Paulo em Romanos 8, 28. O mal que nós experimentamos, mas é que é redimido na providência de Deus. Isso significa que Deus consegue extrair deste mal coisas que vão nos fazer mais parecidas com Jesus. Essas coisas são ruins, elas não são boas, mas elas só são ruins num sentido imediato. Elas não são ruins no sentido final. A gente vai chamar elas de bênçãos disfarçadas. Essa é a maneira como a gente vai entender esse mal que acontece conosco agora pelos olhos da doutrina da providência. Bênção disfarçada. Por que bênçãos disfarçadas? Essa ideia central. A gente precisa ser honesto. Essas bênçãos, elas são às vezes tão bem disfarçadas que nós, com a nossa visão limitada, a gente não consegue ver o bem que elas vão causar em nós. Vamos lembrar algumas histórias que a gente já viu. Vocês vão lembrar que quando nós falamos, por exemplo, da perspectiva de Jacó em relação ao que aconteceu com seu filho, ele só achou desgraça. Ele não sabia que o filho dele estava vivo, não sabia que ele tinha se tornado um primeiro-ministro do Egito, ele não sabia da posição privilegiada de José, não sabia de nada disso. Então, a maneira como ele enxergava o sofrimento dele perante sua família, perante o próprio Deus, era de total desgosto. Nem o consolo da família ele conseguia receber, porque era difícil demais para ele pensar que o seu filho querido, seu preferido, que já estava errado, tivesse morto, e tivesse sido morto de maneira tão brutal, comido pelos animais. É uma bênção, José, o que aconteceu com José, mas ela está tão disfarçada que Jacó não conseguia ver. Da mesma forma, para os irmãos de José, quando eles estão dentro ali do Egito e estão precisando de comida, a bênção está tão disfarçada, e José está disfarçando tão bem, que ele faz todas aquelas provas até que ele possa, de fato, revelar quem ele é e, no final de tudo, dizer, olha, o Senhor transformou o mal em bem. Mas é muito legal, porque eu gosto muito dessa história, vocês vão lembrar, capítulo 50, final de tudo, os irmãos dele estão com medo de que ele, agora que Jacó morreu, ele vai se vingar deles. E o que o Senhor faz através da vida de José é deixar claro que o Senhor consegue fazer isso, transformar uma situação negativa em algo benéfico, ou melhor, uma maldição em bênção, uma bênção disfarçada.
Nenhum de nós consegue ter esse discernimento para entender esse tipo de coisa na hora que a gente está passando. A gente não consegue compreender o conselho secreto de Deus no meio do sofrimento. Aliás, você já viu a nossa dificuldade? Já reparou quão difícil para nós é consolarmos pessoas que estão passando por sofrimento? Porque a gente não sabe o que Deus está dizendo, está fazendo, qual é o movimento do Senhor. A gente não consegue chegar numa pessoa, numa situação de leito e falar para ela, não, o Senhor vai te curar. Porque a gente não tem esse dado, a gente não tem essa informação. A gente não sabe quando vai ser, se vai acontecer, então a gente simplesmente fala, o Senhor sabe de todas as coisas. É a nossa declaração de limitação, de impotência, porque a gente não tem os olhos do Senhor. Um outro exemplo em relação a isso é a própria Esther, por exemplo. Ela tem o privilégio de ser selecionada agora no meio de tantas mulheres, inclusive de mulheres que estavam mais ataviadas, mais ornamentadas do que ela tem esse privilégio de ser escolhida como a rainha dos babilônios, dos persas. E agora, depois que tudo isso acontece, que parece estar tudo bem, o povo dela é colocado numa situação de risco de vida, risco de morte, né, no caso. E ela não consegue entender até o momento em que o seu primo ou tio, depende da tradução que você tiver, vai dizer para ela, olha, não foi para essa situação que o Senhor te colocou aqui? E aí a ficha cai. Mas ele também não tem como dizer que agora que ela entendeu, eles vão ser salvos. Que o rei vai estender o cetro de justiça e vai permitir que ela entre e fique à vontade e tenha o seu pedido acatado. Ela não sabe. Bênçãos disfarçadas. Aliás, meus irmãos, nós temos uma promessa que essas coisas estão sendo usadas por Deus para o nosso bem, e mesmo que elas estejam disfarçadas, elas não deixam de ser uma bênção. Não apenas isso. A gente tem uma moeda de dois lados. Pode falar. Aham. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Os avós da minha esposa, eles morreram bem velhinhos, né? Principalmente a avó dela. E ela estava numa situação muito complicada, né? Num estado semi-vegetativo, né? E em situações como essa, você não sabe como orar, né? Eu mencionei para vocês ainda esse ano sobre a tia dela também. E você não sabe que orar, eu lembro que a gente se reunia na casa da família da Gabi, e a gente ficava assim, a gente não sabe como orar, Senhor. No nosso desejo mais profundo, nós gostaríamos que ela estivesse viva, né? No caso da tia da Gabi. Mas nós sabemos que o que o Senhor fizer vai ser o melhor para ela, né? Talvez ela pudesse continuar viva, mas num estado ruim, né? Digamos assim, num leito de hospital, precisando de cuidados o tempo todo. E até a morte ser a resposta também para a nossa oração, a gente fica nessa situação de o que o Senhor está fazendo? Mas é óbvio que quando um crente morre, ele agora está com o Senhor da sua vida, com o amado da sua alma. E isso é muito melhor, até nas palavras do apóstolo Paulo, morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro, estar mais perto do Senhor. Mas até a gente entender isso, até a gente entender essa bênção disfarçada, porque para nós é a morte de quem a gente ama, é o luto, é a perda. Às vezes é o emprego que a gente tinha e era o lugar da nossa, não apenas da nossa satisfação, mas da nossa provisão, e de repente um corte de empregados, né? Ou até mesmo uma impossibilidade de continuar trabalhando, e a gente não consegue compreender, mas o Senhor vai fazendo coisas através dessas bênçãos disfarçadas. Por que é importante para nós pensar nisso? Porque a gente precisa, como crentes maduros na fé, olhar para a providência do Senhor
para além do atendeu ou não atendeu o meu pedido. O que Deus não está dizendo para nós, continua demonstrando que Ele está fazendo. É maravilhoso a declaração do salmista no Salmo 127. Aos seus amados dá enquanto dormem. Isso é precioso demais. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas vamos reconhecer uma coisa: chamar tragédias de bênçãos disfarçadas pode de fato soar um otimismo meio vazio e superficial, principalmente para quem está sofrendo. Como é que você vai chegar para uma pessoa e falar assim, não, isso é uma bênção disfarçada, e a pessoa lá agonizando? Não, não façam isso, tá? É uma compreensão para o nosso coração. A gente não pode fingir que está tudo bem quando claramente não está, e não é isso que a gente está dizendo através desse estudo. A tragédia ela pode ser real, mas ela é passageira, ela não é final. Para os cristãos, toda tragédia é, em última instância, uma bênção. Se não é isso, Deus é mentiroso. Mas como nós estamos vendo aqui, na palavra do Senhor, em Romanos 8, 28, essa é uma promessa muito importante. Pense no contrário, a situação de uma pessoa pecadora, ímpia, impenitente. Para quem não se arrepende, toda bênção é uma tragédia disfarçada. Já pararam para pensar nisso? Se para o cristão toda tragédia é uma bênção disfarçada, para o impenitente toda a bênção que ele recebe porque a chuva cai sobre justos e injustos, o sol nasce para justos e injustos também. Então toda a bênção para o ímpio, para aquele que não vai se arrepender, para aquele que está vivendo a sua vida dizendo que não existe Deus, toda a bênção é uma tragédia disfarçada. Deus, na sua graça comum, derrama bênçãos abundantes também sobre os incrédulos. Mas aqueles que são impenitentes, eles vão continuar em rebelião contra o Senhor. E por isso eles mantêm uma postura de ingratidão. É por isso que essa bênção que eles estão recebendo, ela vai ter um custo muito ruim para eles no final de tudo. Essa ingratidão está no âmago da acusação que Deus faz contra eles. Abram as suas Bíblias no capítulo 1 de Romanos. Nós vamos ler do verso de número 18 ao verso de número 21. Alguém lê para mim, por favor. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Mas tem um limite para a paciência do Senhor. Paulo diz isso aos atenienses em Atos 17, verso de número 30 ao 31. Abram comigo, Atos 17, do verso 30 ao 31. Outra pessoa lê para mim, por favor. Eu gosto muito desse texto porque deixa muito claro, né? E as pessoas costumam falar isso. Não, mas Deus não leva em conta os pecados da sua ignorância, né? Porque você não conhecia. E é verdade, ele não leva em conta mesmo. Mas assim como vai chover, quando vai ter uma tempestade, você recebe no seu celular uma mensagem da Defesa Civil dizendo: se abrigue, tome cuidado, fortes chuvas. A palavra do Senhor utiliza essa expressão que para nós faz muito sentido no nosso mundo digital. Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. No final do juízo, aliás, no dia do juízo final, as bênçãos que os impenitentes, os ímpios, os pecadores,
Quando eu falo pecadores, não estou generalizando, estou falando dos pecadores que não se arrependerão. As bênçãos que eles receberam se tornarão tragédias, elas vão ser contadas. E as tragédias que os cristãos suportaram serão vistas como bênçãos. É maravilhoso. A palavra do Senhor fala sobre esses homens e mulheres que sofreram as perseguições durante toda a vida e agora eles estão ali perto do trono do Cordeiro com vestiduras brancas, num coro dizendo que o Senhor vive e reina e é justo para sempre e tudo mais. O que muda então em relação a olhar para a promessa de Romanos 8:28? A perspectiva da eternidade. O pecador, mesmo se saindo bem no nosso meio, mesmo ficando mais rico, mesmo ficando mais conhecido, mesmo ficando mais célebre, essa pessoa, na eternidade, ela vai sofrer bastante. Mas todo aquele que sofre, com os olhos na eternidade, com fidelidade ao Senhor, quando ele olha para o futuro, não olha para o presente, quando ele olha para o futuro, ele tem certeza, coopera para o meu bem. Se ele ama a Deus e se ele foi chamado segundo o propósito do Senhor. Uhum. Aham. E é maravilhoso, o texto diz, até que ele entra nos átrios do Senhor e ele percebe qual é o fim dos ímpios. Jesus nos lembra qual é a questão fundamental. Mateus 16:26, o texto diz o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A resposta ela é óbvia, nada. Se a alma está segura em Cristo, o pior que este mundo pode fazer é tirar o que é temporário. Se você está seguro no Senhor, o máximo que pode acontecer é você sofrer aqui. O que não pode ser tirado é o que é eterno. Por isso, na minha oração inicial, o meu desejo foi para que a gente pudesse olhar para a realidade das coisas e para atentar para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Pense nisso dentro do seu contexto familiar, por exemplo. Você está aqui na igreja, você sabe o que a palavra do Senhor diz, você tem as instruções, você sabe qual deve ser a conduta, tanto como homem, como marido, como pai, ou como mulher, como esposa, como mãe, ou como filho, como filha. Você sabe o que a palavra do Senhor diz para você fazer. Mas aí, no dia a dia, você deixa de investir no que é eterno. Você está preocupado em pagar as contas, você está preocupado em colocar comida dentro de casa, você está preocupado em cuidar da casa, você está preocupado em cuidar dos filhos, você está preocupado com o brinquedo, com a diversão, você está preocupado com a prova na escola. E aí todas as preocupações e todo o esforço gira em torno de coisas que estão aqui. Aí o marido perde tempo mais no trabalho, mais nessa ideia de apenas ser provedor do que cuidando da família. A esposa está mais preocupada com a aparência da casa e dos filhos, enfim, do que com a comunhão, do que com a criação nos caminhos do Senhor. Os filhos estão mais preocupados em ter a sua energia colocada para fora, ou se é adolescente, está mais preocupado em como vai sair desse ensino médio, qual vai ser o vestibular que vai fazer, para qual faculdade, e tudo que diz respeito à vida espiritual da casa fica para o domingo, ou fica para a programação da sociedade que cada um tiver inserido. E aí, a gente precisa olhar, mas todas essas coisas podem ser tiradas. Aliás, elas vão ser tiradas com o tempo. O trabalho vai acabar, seja por aposentadoria ou seja por demissão. A escola vai acabar. A casa, ela vai cair. As forças da nossa juventude vão se findar. Mas o que é eterno não pode ser tirado de nós. Por que então que a gente coloca tanta coisa, tanto esforço, tanta dedicação nas coisas que são temporárias? Talvez a nossa compreensão é evitar que coisas ruins aconteçam conosco o tempo todo, sem saber que, na verdade, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu propósito. Vamos a alguns exemplos de quem viveu isso. Isso não é uma visão abstrata, teve pessoas que viveram isso, pessoas reais ao longo da história da igreja. Agostinho, ao envelhecer, ele viu se formarem nuvens negras da invasão do Império Romano. Então ele temia que a obra de toda a vida dele fosse destruída com isso. Então ele orou diante de Deus e fez uma petição em 3 partes. Primeiro, ele pediu que o povo dele fosse poupado. Segundo, ele pediu que, se não fosse a vontade de Deus, ele recebesse graça suficiente para aceitar a situação. E, por fim, ele orou para que, em ambos os casos, Deus o levasse para casa logo, para casa, o lar eterno. Agostinho foi, de fato, um homem que orou como alguém que crê em Romanos 8, 28. Lutero, vocês conhecem a história, né? Suportou muitas calúnias e difamações. Acho que um dos homens santos na história que mais receberam esse tipo de calúnia. Perdeu paz, reputação, foi profundamente ferido quando os amigos se voltaram contra ele, mas encontrou seu consolo no Senhor e disso saiu o hino que nós cantamos, Castelo Forte. Ele diz, baseado no Salmo 46, se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Cristo nós reinaremos. Para Lutero, isso não eram palavras fáceis de cantar, não eram tranquilas de se colocar numa canção no ritmo alegre. Era a essência da sua fé. O que não queria perder e o que ele não estava disposto a negociar era a certeza da eternidade com Cristo Jesus. O autor da carta aos Hebreus nos apresenta também uma nuvem de testemunhas que viveram isso. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, verso 32 ao 38. Hebreus capítulo 11, do verso de número 32 ao verso de número 38. Diz assim o texto: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja a avaliação do Senhor em relação a esse povo. O mundo não era digno deles. Perderam tudo aos olhos do mundo. Tudo. Experimentaram esse mal-bem e ganharam tudo aos olhos de Deus. Concluindo, meus irmãos, se você soubesse, volta à pergunta inicial, se você soubesse que nunca mais algum mal te aconteceria na sua vida, você seria uma pessoa melhor ou pior? Depois de tudo que a gente viu, a gente precisa ser honesto, nós seríamos pessoas piores. Porque a gente se acostuma com coisa boa e a gente fica folgado. Sem as dificuldades, sem as perdas, sem as provações, nós seríamos pessoas mais rasas, com uma fé mais frágil, com menos dependência de Deus, com menos compaixão pelos que sofrem. E o objetivo de tudo isso não é para que a gente comece a chamar o mal de bem, não é isso, isso é pecado, isso é errado. As tragédias, elas são reais e continuam sendo tragédias, a dor ela é real e continua doendo. As perdas, elas são reais e continuam nos afligindo, mas tem essa promessa sólida, confiável, baseada no caráter de Deus, de que essas coisas nas mãos do Senhor estão sendo usadas para nos fazer bem. A pergunta é, você está identificando isso?
agora que você viu a doutrina da providência, pelo menos um panorama, uma rasura dela, como diria o reverendo Nelson, um voo rasante pelas Escrituras durante essas quartas-feiras. Agora que você viu a providência do Senhor na vida de tantos homens e mulheres nas Escrituras, você consegue enxergar as coisas que te afligem de uma maneira mais equilibrada? Ou você ainda responde da maneira que a vida está acontecendo? Doeu é um grito. Bateu, levou. Não aguento mais, vou desistir de tudo. Ninguém me entende. Ninguém valida os meus sentimentos, as minhas tristezas, porque minha vida é difícil demais e ninguém sabe disso. Ou você consegue olhar para a promessa do Senhor e entender que essas coisas são bênçãos disfarçadas. Não dá para fazer isso de um dia para a noite, eu tenho certeza disso. Mas o meu desejo é que você, a partir de agora, comece a dar um passo para trás antes de responder da maneira que for mais impetuosa. E olhe e pense, olha, isso aqui é muito difícil para mim, mas na verdade eu acho que Deus com certeza tem um plano para tudo isso. Se eu amo ao Senhor, Ele me ama. E se eu fui escolhido, chamado pelo seu propósito, então isso com certeza é uma bênção disfarçada. Eu só preciso que o Senhor me ajude a lidar com ela. Não com um sorrisinho falso. Está tudo ótimo. Não. Paulo não diz que todas as coisas são boas, ele diz algo melhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que você esteja entre essas pessoas, que nós estejamos entre essas pessoas que reconhecem o Senhor, fazendo tudo, cooperando para o nosso bem. Porque quando as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam obviamente para a honra e glória dEle. E é esse o resultado de tudo. Para Cristo hoje estar assentado do lado direito do Senhor Jesus, tendo um nome que está acima de todo nome, aliás, não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, Cristo precisou experimentar coisas muito terríveis, inclusive a morte de cruz. Então, de fato, até o cálice da ira de Deus cooperou para o bem do próprio Jesus. Coopera para o nosso bem também. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite e por sua providência. Reconheça diante do Senhor que não é fácil fazer essa leitura no primeiro momento. Mas reconheça também que Ele não te deixou sozinho e te deixou o Espírito Santo dEle para que você pudesse olhar para a sua vida com as lentes da eternidade. Santo Deus, nós somos agraciados, ó Deus, pelo Teu poder, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós somos, ó Deus, abraçados por Tua misericórdia, Senhor, quando nós não conseguimos entender o que o Senhor está fazendo. Mas ainda que a gente não entenda o que o Senhor está fazendo, nos lembre de quem o Senhor é. E o Senhor é bom. O Senhor é o próprio bem, o sumo bem. Por isso, Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o Senhor nos criou, ó Pai, para que nós fôssemos feituras em Cristo Jesus para as boas obras. E nós, mesmo tendo essas boas obras, muitas vezes manchadas, ó Pai, por nossas vaidades, ao olharmos para Ti, ó Deus, e para a maneira como o Senhor rege a história, tudo apontando para Cristo, não é possível, ó Deus, que anos com alguns sofrimentos, ó Pai, resumam a nossa existência apenas à dor, ao cansaço, ao enfado, à tristeza e à tragédia. Nós fomos chamados, ó Deus, para experimentar delícias eternas. Só nos permita, Senhor, experimentar um pouco disso aqui. Nós sabemos, ó Deus, que não dá para ter descanso pleno aqui. Mas nos dá esses vislumbres, ó Deus, da eternidade no nosso relacionamento contigo, no nosso relacionamento com os outros, na nossa relação com a criação. Dá-nos a certeza, Senhor, nos dias mais difíceis, que o Senhor permanece ao nosso lado. E que todas essas tragédias, ó Deus, que são bênçãos disfarçadas, estão produzindo em nós um peso de glória, que não tem nada que possa ser comparado.
Faz-nos, ó Deus, de fato, colocar os olhos na eternidade. Ajuda esse homem, ó Pai, que está preocupado com amanhã, que não para de olhar a conta bancária, Senhor. Ajuda essa mulher, ó Deus, que está extremamente aflita, Senhor, com o horário que os filhos chegam. Que no ímpeto, ó Deus, da maternidade, ó Pai, tem esquecido de descansar em Ti. Ajuda, Senhor, essa esposa, ó Pai, que tem o coração aflito em relação à vida do seu próprio marido, à salvação dele. Ajuda, Senhor, esse pai, ó Deus, que não sabe mais o que fazer, Senhor, para trazer o alimento dentro de casa e acha que precisa tirar do bolso a provisão que só o Senhor pode dar. Faz-nos olhar, Senhor, para a eternidade. Assim, ó Deus, todo sofrimento terá o seu lugar e toda dor será por enquanto. Essa é a nossa oração, ó Deus, gratos pela doutrina da providência, por Tua mão poderosa, Senhor, atuando em nosso meio, mesmo que a gente não veja, mesmo ela parecendo invisível para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Podemos?
Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo descanso para vocês. Lembrando, domingo de manhã nós temos culto Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando sobre temas desafiadores no domingo de manhã. Próximo domingo nós vamos falar sobre aborto. À noite nós temos nosso segundo dia de comemoração do nosso congresso de aniversário da igreja. Igreja Fiel é o tema. E domingo nós teremos a presença do reverendo Wagner Zanelato, pastor ali da Vila Pompeia, falando sobre Igreja Fiel no discipulado, tá? Deus abençoe vocês.